Olá, família dos devotos, que alegria podermos nos encontrarmos novamente para mais um De Butuca na Cultura. Bom, escrever é mais que um dom, é uma habilidade que se desenvolve pela leitura, pela prática, pela valorização de boas histórias. Neste nosso passeio pelo Vale Histórico, conhecemos o escritor Dimas Moraes, que é um professor e escritor local. Hoje, no nosso último encontro, iremos abordar duas de suas obras, que são os livros A Mandingueira de São Brás e o livro Corpo Seco da Pichorra. Livros que foram escritos através de histórias regionais, muito conhecidas neste local e contadas pelos povos mais antigos. Ficou curioso? Vem comigo para mais uma prosa cheia de arte, mistério e regionalismo. Estamos aqui na Praça 9 de Julho, cidade de Areias, aqui no Vale Histórico Paulista, com o querido Dimas Moraes, esse escritor que você já conhece por aqui, mas a prosa agora continua. Vamos aprofundar sobre uma coleção magnífica aí que ele se propôs a nos mostrar, que é um pouquinho da realidade aqui do Vale Histórico, né? Como que surgiu essa ideia de resgate a contos tradicionais, coisas que o nosso povo já domina, passa de geração em geração, e colocar isso num livro, né? Numa coleção. Como é que surgiu essa ideia aí, Dimas? Bom, essa ideia ela surgiu, né, com a maturidade, eu vou dizer assim, porque, como eu mencionei até anteriormente, eu comecei assinando como Dimas Moraes, publiquei 3 livros, e aí chegou um momento que eu entendi que eu precisava trazer um pouco mais à tona essa minha essência, essa minha origem. E isso culminou com a releitura, né, de um clássico da literatura nacional, que é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E aí eu percebi ali com aquela leitura que aqui na região a gente tem histórias tão peculiares quanto, né? E aquele registro que ele faz, que é magnífico por sinal, encantou, né, e continua encantando as pessoas. E eu entendi que aqui a gente não tinha ninguém fazendo isso ainda. E então eu vi essa oportunidade de fazer ao mesmo tempo uma coisa que me agrada muito, que é a literatura, que para mim é um hobby, que eu, né, uso um tempo aí me dedicar a isso, tanto como leitor quanto como escritor, e ao mesmo tempo presentear a minha região com esse registro, né, resgatando esse tipo de tradição, que é o contar histórias, né. Então, inclusive, quando eu materializei essas histórias nessa coleção, eu me preocupo em escrevê-las num formato que é justamente o formato do contar histórias, que é o conto. Então, cada livro desse aqui, ele é, na verdade, um conto, e por isso uma versão de bolso, né, que é uma história única. Então, e uma versão também, assim, acessível às pessoas, né. Outra coisa interessante é que você pode ver essa capa, ela é feita por um ilustrador aqui da cidade. Então foi uma preocupação que eu tive também, que fosse uma literatura, vamos dizer assim, feita por areienses, né? Além da escrita, o ilustrador também é um areiense, que é o Pedro Pimentel. Com esse cheiro, com esse gosto aí do Vale Histórico. Do chão de areias, do chão do Vale Histórico, né? Que legal. Então o estilo literário que você tem usado é o estilo do conto. Conto. Porque é um estilo tradicional, né? Que reflete a oralidade, que essa origem dessa história, né, a Mandingueira de São Brás, é a oralidade, que é uma tradição na região, né, em toda a região de cultura caipira. E aí o Vale Histórico Paulista incluso, né? Daí hoje você conheceu um pouquinho da história de Dimas Moraes, esse jovem escritor que faz um resgate muito bonito das tradições aqui do Vale Histórico Paulista. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo De Butuca na Cultura.